começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e hoje iremos estudar o capítulo 147, que se intitula Não é Só, né? Ou seja, tem algo mais que esse capítulo quer nos dizer, quer nos fazer acreditar. Eu sou a Cristina Moreira e farei o estudo desse capítulo com vocês. E conforme de praxe, nós vamos fazer a leitura dele, né? E depois faremos algumas explicações acerca desse capítulo. Esse capítulo, a exemplo de todos os outros, conforme nós já havíamos inclusive chamado a atenção de vocês, ele é prefaciado por uma passagem da Escritura, e no caso aqui é da carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, né, uma carta de Paulo aos Colossenses, que diz o seguinte, o trecho que prefacia o nosso capítulo de estudo de hoje, diz assim: mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. E aí nós vamos agora começar o capítulo e nós vamos compreender a relação que se estabelece realmente entre essa parte da Escritura, né, que eu acabei de ler, e o que não é só, né, que está no capítulo 147. Diz assim: na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tipo a conta de renovado no Senhor. Contudo, isso constitui modalidade da verdadeira transformação, sem apresentar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não caem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime da renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem, no entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em si despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, em derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro das quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. E é exatamente por isso que esse capítulo ele é prefaciado por essa passagem da carta aos Colossenses. Olha só, o que é recomendado aqui por Paulo aos Colossenses? Que agora é preciso que a gente se despoja também da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. E muitas das vezes a gente acredita, porque vivemos uma sociedade capitalista e porque vivemos uma sociedade que é muito materialista, que as pessoas, elas vamos dizer assim, se elas são melhores, ou as pessoas elas realmente demonstram que possuem, vamos dizer assim, uma bondade infinita e que realmente estão ali imersas em uma, como direi, em uma reforma íntima, né, salutar,
quando ela se despoja de bens materiais, entrega esses bens materiais com facilidade para aqueles que estão em volta dela e que apresentam algum tipo de necessidade material. Mas essa pessoa, ela faz isso sem fazer uma mudança e sem fazer, vamos dizer assim, uma faxina radical no seu interior. Ela continua julgando, ela continua usando de maledicência, ela continua portando-se da mesma maneira, né? Usando aquela máscara que é uma pessoa boa, né? Por conta dos atos que pratica, por conta dos gestos que imprime na frente da sociedade e tudo. Mas no seu interior existe aí uma mácula muito grande, né? Ela ainda não conseguiu se livrar de pesados fardos que acabam atrasando a sua evolução. Ela se torna uma pessoa, vamos dizer assim, que vive da aparência de se mostrar boa, mas ela não se torna uma pessoa boa na medida em que ela não faz essa mudança interior. Na doutrina espírita existe toda uma tendência e toda uma preocupação com a questão da reforma íntima, exatamente por conta disso. Porque eu não vou querer mudar o outro, eu não vou querer mudar o mundo se eu ainda não conseguir mudar nem a mim mesma. Então eu tenho que saber o que há em mim que precisa ser modificado, o que há em mim que precisa ser contornado, o que há em mim que precisa ser despojado para que eu realmente consiga dizer que estou fazendo uma reforma íntima eficaz e que essa reforma íntima está me levando a uma edificação, a uma evolução, a uma melhora, a uma melhoria efetiva, né? Então, entregar dinheiro a alguém, entregar uma roupa a alguém, entregar um pedaço de comida a alguém, representa às vezes até você está querendo se livrar daquela situação, né? Alguém que está ali te pedindo e você quer de algum modo te livrar daquela situação, você vai e entrega a roupa, você vai e entrega o dinheiro, você vai e entrega a comida e você não se compromete com o futuro daquela pessoa, você não se compromete com o que há daquela pessoa daqui a 20 minutos, enfim. Você simplesmente faz o que é para fazer de forma imediatista, né? A irmã Dulce, né? Quando ela fazia as palestras dela, falava, ela sempre enfatizava, né, o mandamento de Jesus, o mandamento que o grande mestre veio ensinar, que é preciso amar o próximo como a si mesmo, né? E ela enfatizava, né, como a si mesmo, ou seja, como alguém que está ali no lugar do outro. Então, às vezes a gente faz a caridade sem empatia, é a grande questão, né? Se eu faço caridade, se eu sou solidária, se eu vivo, né, vamos dizer assim, agraciando o outro com coisas que eu não quero mais, né, e que agora eu estou querendo abrir mão, eu não estou sendo caridosa do ponto de vista espiritual, né? Eu estou só me livrando de determinadas coisas que às vezes até já estava demais para mim, já estava sobrecarregando, que não me servia mais, que não me era mais aprazível. E aí é uma forma, inclusive, de fazer uma limpeza no meu armário, né? E eu não faço a limpeza no meu coração. A grande questão é essa. Então, sempre que a gente começar a fazer a leitura desse capítulo, não é só, a gente tem que observar que ele está dizendo, não é só isso que você está fazendo, não é só isso que você acredita ser o bem, não é só isso que você acredita fazer como sendo caridade, como sendo benevolência, não. Você tem que observar o que ainda existe em você, que de algum modo faz com que essas ações sejam ações mecânicas, sejam ações automáticas, sejam ações sem sentimento. Você às vezes entrega para a pessoa alguma coisa e você a julga. Olha aí,
Está recebendo porque não trabalha, está recebendo porque não se bota para trabalhar, está recebendo porque se acomodou, né? Ou seja, você não para pensar e para analisar do ponto de vista empático, né? O que essa pessoa representa para você. Porque a gente tem que observar que a encarnação que nos é oportunizada, a escola na qual nós estamos imersas, tudo que está em volta é recurso didático. Tudo que está em volta é recurso didático. Então, aquele outro que chega para você e te pede algo é um recurso didático. E o que você está fazendo com esse recurso didático que foi colocado na sua mão? O que você está fazendo com esse recurso didático que foi colocado diante de você? Né? Obviamente, você tem que ter um crivo muito grande. Hoje em dia a gente não tá numa situação muito boa. As pessoas, muitas das vezes, elas usam de má fé com as outras pessoas. Mas é preciso também que a gente não use de má fé com o outro. Né? Não é porque o outro usou de má fé comigo que eu vou usar de má fé com ele. Na verdade o outro vai responder pela má fé que tá utilizando. E eu vou ter que responder pelo ato que eu estou fazendo. Então, a reforma, o não é só isso, significa que você tem que buscar compreender o que está além daquilo que você está fazendo ou daquilo que você está implementando. Será que nós vamos realmente querer, como está colocado aqui no finalzinho do capítulo, continuar afivelados, né, a essa pesada máscara no rosto que nos faz ou que nos faz demonstrar que somos determinadas pessoas e não somos na verdade? Né? Será que nós vamos continuar tendo essa postura de querer demonstrar ao outro algum aspecto da minha realidade e na verdade eu nem sou daquele jeito, nem sou daquela maneira, né? Então vamos tentar de alguma forma, se não for hoje, se não for amanhã, se ainda for daqui a algum tempo, nós vamos ter força suficiente, vamos buscar meios suficientes, motivação suficiente para afrouxar cada dia um pouquinho essa fivela dessa máscara que a gente colocou no nosso rosto, né? Para a gente desafivelar essa máscara, né? Não essa máscara que a gente está usando hoje por conta da pandemia, mas essa máscara que muitas vezes a gente usa para mostrar para o outro, olha o quanto ela é boa, olha o quanto ele é bom, olha o quanto ele é benevolente, olha o quanto ele é humanitário, e quando na verdade é por dentro. Talvez a gente é muito menos do que aquele que não faz nada pelo outro, né? Mas que não o julga, que não usa de palavras maledicentes, né? Que não não guarda rancor, né? Não tem caprichos doentios. E a gente, muitas das vezes, né, com esse patrimônio material que a gente coloca em benefício do outro, a gente esquece de falar que a gente também tem que colocar em benefício do outro esse patrimônio material, que é o sentimento com relação ao meu irmão. Quando eu enfatizo a fala da irmã Dulce, quando ela diz é preciso amar o outro como a si mesmo, ou seja, como a si mesmo, ou seja, me colocar na situação do outro, né? É fazer com que fazer ao outro o que efetivamente eu gostaria que fosse feito por mim, né? Ou seja, é um máximo, vamos dizer assim, que até, vamos dizer assim, é uma máxima que eu diria que é até piedosa por parte do Divino Mestre, né? Quando ele nos ensina a amar dessa forma, é como se ele estivesse reconhecendo, olha, eu sei que vocês são egoístas, eu sei que vocês pensam mais em você do que no outro que está em sua volta. Então, já que é assim, coloque-se na condição do outro, né? Já que é assim, já que você não consegue se desprender desse egoísmo ainda, então use esse egoísmo a favor de você, né? Coloque-se na condição do outro, verifique quando o outro estiver fazendo ou pedindo algo a você, e nessa condição de colocar-se na condição do outro, você acaba fazendo de uma forma mais plena, você acaba executando, né? E se despojando, renunciando efetivamente às coisas em prol do outro, né? A renúncia tem que ser interessante porque ela não tem que ser carregada de nenhum traço de maledicência, de nenhum traço de rancor,
nenhum traço de megalomaníaca. Não, a renúncia é a renúncia. É você abrir mão. E quando você abre mão, você efetivamente tem que colocar em prol do outro, né, coisas que realmente sejam maravilhosas, sejam boas. Né? Então, o tempo todo a gente tem que buscar desafovelar essa máscara que a gente carrega com a gente. Né? E buscar entender dentro do coração da gente, não só os armários que a gente tem que esvaziar, mas dentro do coração de cada um de nós, o que a gente precisa esvaziar para que efetivamente a gente possa contribuir com o outro, ser solidário com o outro e perceber que não é só isso, que existe mais coisa a ser feita. Então, essa foi a nossa contribuição para o Divulgar Net. Eu agradeço a atenção de todos vocês e vamos lembrar que não é só, não basta. Né? É preciso muito mais para que a gente possa efetivamente dizer que está completando e fazendo o bem. Muito obrigada a atenção de todos.